No quadro Pergunta ao Profissional de hoje, vou bater um papo com o arquiteto Cazé, que vai responder algumas dúvidas enviadas por nosso público. Oi, Cazé, tenho aqui algumas questões para você responder. A primeira delas é: estou pensando em construir uma casa. O que devo levar em consideração para a compra de um lote? Bem, Lídia, são vários fatores, né? Primeiramente, a localização se atende aos requisitos que você pretende de proximidade, proximidade do trabalho, enfim, das coisas que você faz, né? Se tem facilidade de transporte, afinal de contas você vai precisar de ter empregado em sua casa, então os filhos vão para a escola como? Então, uma questão é a localização, né? E, em segundo lugar, tem a questão da ventilação, da posição que o lote se encontra, né? Então, preferencialmente, quando a gente quer ter um quarto, a sala voltada para a rua, então necessariamente ele vai ter que estar voltado para a ventilação principal. Então, aqui em Salvador costuma-se dizer que a orientação melhor para a fachada principal, para os cômodos de longa permanência, que são os quartos, a sala, enfim, é a fachada leste, né? Por isso que a gente diz, não nascente é sempre melhor do que poente, porque além de você ter o sol apenas no período de manhã, e sol é bom porque ele também serve para higienizar o ambiente, né? A incidência de sol tem essa característica, né? Um ambiente sem sol ele vai se tornar um ambiente não apropriado para uma moradia, né? Então, e associado a esse sol de manhã, que é um sol mais suave, a ventilação. Então, a orientação leste, a gente tem a ventilação principal de Salvador, que é a nordeste e a sudeste. O que mais onera na construção de uma casa e o que pode ser feito para reduzir custos? Bem, primeiramente, eu acho que o bom projeto é um fator essencial para reduzir custos. Então, se você planeja com antecedência, pensa na sua casa antes de construir, né? Quanto mais você pensar, melhor. Isso vai evitar que você queira fazer modificações durante a construção. Isso é uma coisa que acontece bastante e acaba sendo prejudicial. Então, se você faz uma parede e derruba, aquilo ali, aquele dinheiro, aquela energia que foi gasta, vai para o lixo. Na verdade, então, isso é um fator, né? O planejamento. Então, ainda tem outras coisas que envolvem o planejamento, como se você tem um espaço muito grande, um espaço ocioso, né? Então, ele também, um sanitário, por exemplo, ele não precisa ser um sanitário do tamanho de um quarto, um sanitário muito grande, porque é um espaço ocioso. Então, planejar bem os espaços é uma medida essencial. E, por último, o tipo de material que você utiliza. Então, se for, a depender do lugar, um exemplo, se você vai construir na ilha de Taparica, que não tem o valor tão valorizado, então não adianta você colocar um piso de mármore italiano, tá? Um lançamento de um piso específico que custa muito caro, porque aquilo não vai agregar valor na casa. Então, se você for vender amanhã, você não vai conseguir ter um décimo do retorno do seu investimento. Com relação à cozinha, Cazé, qual o melhor tipo de bancada? Lide, para a cozinha, então são os granitos, né? Primeiramente, nunca se deve utilizar mármore, né? Os mármores são porosos, então como na cozinha você tem um leque de substância, né? Detergente, gorduras, tudo aquilo é absorvido pelo mármore, tá? Então o granito é um elemento de bastante elegância, então que não sai de moda. Quero construir uma piscina, mas não tenho ideia de qual material escolher. Gostaria que me desse sugestões quanto a custo, manutenção e durabilidade entre as opções existentes. Bem, primeiramente, qual tipo de estrutura que você vai utilizar, né? Então você tem a estrutura de concreto armado, tá? Que é uma estrutura mais rígida, então tem que ser feito um cálculo de acordo com o tipo de terreno, né? Um estruturalista dimensiona a estrutura da sua piscina. Então esse concreto, ele depois tem que sofrer uma impermeabilização. Então existe, por exemplo, a manta asfáltica, que é um tipo de impermeabilização que
tem uma durabilidade muito grande, então você não vai ter problemas a longo prazo com essa piscina. Depois, essa manta recebe novamente uma proteção mecânica, que é o reboco, e é revestida com qualquer tipo de material. Então, existe uma outra opção, que é a piscina de vinílica, né? Então, a piscina vinílica, ela já tem a estrutura pronta. Então, a grosso modo, né, você cava um buraco, coloca a piscina que já vem pronta em sua casa. Ou ela pode ser também moldada no local. Essa piscina, ela não vai ter revestimento. A aparência dela é do vinil, da fibra, né, que você vai ter. Então, a vantagem de uma e de outra. A piscina vinílica, ela é mais rápida para construir. Então, se você já está morando em casa, então você não quer ter o desgaste com a construção mais demorada, sujeira, operários muito dias na sua casa trabalhando, então a opção é a vinílica. Agora, a opção que fica mais bacana, mais bonita, que você pode revestir, fazer um trabalho mais interessante, sem dúvida, é a piscina tradicional. Então, estrutura que pode ser uma estrutura de concreto armado, impermeabilizado, e aí você vai ter um leque também de opções para revestir, né? Então você tem pastilhas de porcelana, pastilhas de vidro, pastilha cerâmica. Então você tem uma série de elementos que você pode... a pastilha de vidro e a porcelana, a absorção é muito baixa. As pastilhas cerâmicas, dependendo do fabricante, ele vai dizer se é ou não apropriado para piscina. Então não pode ser jamais uma cerâmica que tenha um alto índice de absorção de água. Cazé, muito obrigada pela entrevista. O programa Curto Circuito agradece sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço a você e a todos. Muito obrigado. E você de casa, não esqueça de acessar o nosso site www.decoraçãosalvador.com.br e continuar enviando suas perguntas. Na próxima semana estarei aqui com outro profissional que irá ajudar a esclarecer todas as suas questões.